Nossa, muito especial. E abriu uma igreja no meio da pandemia, tipo, Cara, abri. no pior momento do Cenário, mundo, né? Cara, abri. Cara, A abri. igreja fechando e você abrindo. E você temia algo ou você foi na palavra mesmo e tome? Cara, eu tinha tanto uma convicção, porque assim, ó, a primeira pergunta que me fazem é assim, cara, você sonhava, você queria ser pastor sênior? Eu falava, mano, eu não queria me livrar já do que eu tinha, eu queria estar viajando, mas nunca sonhei com isso. Né? Cara, a sensação que eu tive é que veio uma convicção. Aí tem uma história longa, várias palavras que a gente recebeu, né? Mas a sensação que eu tive é que Deus me jogou nisso, cara, né? Então, assim, é isso que eu quero de você. Então veio aquela convicção a ponto de ter temor, cara. Né? E quando Deus me falou, você vai sair, não vai ser alcance, a sensação que eu tinha inicialmente era que Deus parecia que estava tirando tudo de mim. Eu cheguei a fazer essa oração, falei, pô, Deus, não basta eu sair daqui da igreja aqui, eu tenho que ainda me desligar do alcance, não estar com o Luciano. A sensação que eu tinha é que eu estava, tipo, Deus estava me tirando tudo, né, cara? E eu fui muito numa palavra. Agora, te falar, você sonhou com isso? Cara, não foi, não sonhei. Elohim, Lamassa, Cara, é claro que a hora que eu botei o pé na água e falou assim, então tua transição começou. Toda uma pressão, um mal-estar, um peso, uma angústia, tudo foi embora, né? Sério? Só que eu tinha muito desenho. Eu falei, cara, eu sei que eu tenho que... E eu fiquei todos esses meses... Né, minha oração era, Deus, o Senhor não me tirou dessa igreja incrível que eu amava para ser uma alcancezinha, né? Então eu preciso entender o que o senhor tem para mim. Uma extensão, né? Já que é assim. Falei, o que o senhor tem para mim? Cara, eu fiquei ali, primeiro que o último ano, o ano de transição no alcance, eu fiz muito pouca coisa lá. Então eu fiquei quase um ano ali, depois mais 10 meses fechado para, cara, tentar ouvir de Deus o que Jesus tinha para a gente como igreja, né? E, cara, a gente está vivendo um sonho, mas foi no caminho? Cara, foi no caminho. Que Deus foi te desvendando acerca do que Ele queria para vocês como igreja? Ou ainda está nesse processo? Como é que tem sido? Não foi, porque... cara, a melhor experiência de vida... Eu passei por muitas igrejas, né? Meus pais mudavam muito. Na cabeça do meu pai, a gente tinha que ir numa igreja perto de casa. Então, eu passei por Batista, Assembleia, Vocês mudavam de casa, mudavam de igreja? Mudava de igreja, era isso aí. E aí, então, isso também me ajudou. Adventista também, você Até foi? Adventista, cara. Então, Rapaz. Então... Horrível. Não podia comer bacon. Foi preponderante, não, né? Foram irmãos preciosos, cara. Eu tenho boas experiências em todos os lugares. Segunda-feira fui menos jantar. o bacon, né? Segunda-feira fui jantar. A igreja que o Brunão nunca ia. Nunca. Nunca vai ser adventista. Segunda-feira fui jantar e aí eu com uns amigos lá em Alphaville, e aí um dos caras virou pra mim e falou assim, Brunão, você conhece o cantor tal? Eu falei, cara, esse eu não conheço não. Eu fui no Spotify na hora assim, coloquei e falei, não conheço. Pô, cara, você vai gostar muito, cantor adventista, muito bom. Eu falei, pô, cara, os cantores adventistas cantam pra caramba. Canta muito, todos, assim, é um critério quase. Você é adventista? Ele, sou adventista. Na mesma hora que ele falou, sou adventista, o cara da frente falou assim, gente, posso pedir uma costelinha de porco pra gente de entrada? Cara, meu Deus, me perdoe, cara. Nossa, eu quase... Era um restaurante todo chique, assim, cara. Nossa, o grito foi espontâneo, assim. Cara, eu falei, pede só pra nós, mas ele não vai poder. Por acaso não era num sábado, né? Ainda bem que foi segunda. Lógico que foi, tava trabalhando. Cara, e aí... Os adventistas vendo agora mordido com a gente. Não, mas eu tenho boas lembranças de todos Nós amamos os lugares. vocês. Nós amamos vocês. Os nossos amigos presbiterianos que usou os caras também. A gente ama eles, que a gente gosta de bacon também. Aí... E aí, cara, eu até esqueci, mano, onde a gente estava, que você tinha perguntado. Foi você que me deu um X-Bacon. Você passou pra todo lado. Passou por várias igrejas. Passei por várias igrejas e tal. O que Jesus tá desvendando pra vocês, ou falou acerca do que vocês vão fazer. Então, a Alcance, cara, foi a melhor experiência que eu tinha tido na minha vida com a igreja, né? E assim, cara, eu sou totalmente alinhado com o pastor Luciano, a questão de doutrina e tal. Eu falei, Deus, e aí, o que o senhor tem pra gente, né?
E, cara, essas coisas foi se desenrolando e se desenhando no caminho, né? A entrada do Dan, hoje, o Dan Duque é quem nos pastoreia, é a nossa cobertura na igreja, né? Eu fui discipulado por 2 caras que... Os 2, né, moviam no espírito, o Luciano, com o Seminário dos Dons, não tem nem o que falar. O primeiro cara que me discipulou é um mestre também, professor de grego, hebraico, mas é um cara que move muito no profético. Mas eram 2 caras que a característica principal era o ensino. E o Dan vem muito com essa coisa do vinho, né, cara? Em cima do pão. Então, foi se desenhando pra gente, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que todo mundo que ia na igreja, os pastores, os amigos, o cara acabava um culto, o cara chegava para mim, quando a gente começou a fazer os cultos abertos, o cara me perguntava assim, e aí, o que você sonha para sua igreja? Eu falava, cara, não sei, cara, não sei. O sentimento que eu tenho é que Deus me jogou aqui e, cara, eu tô aqui tentando corresponder ao que Ele quer. Mas quando a gente estava com uns 3 meses de igreja aberta, eu lembro que foi um jovem, assim, acabou um culto, e esse jovem chegou para mim e falou assim, o que você sonha para a sua igreja? Cara, e naquele dia veio uma resposta. Eu falei, cara, sabe o que eu sonho? Eu sonho que Jesus faça alguma coisa no meio da gente que eu não consiga fazer um seminário para ensinar os outros a fazer igual. Porque a impressão que eu tenho, cara, é que a igreja está muito pragmática hoje. E a gente está muito satisfeito, cara, com aquilo que os homens sabem fazer bem. Então, existe um discurso, né, de excelência, que ele é válido, ele é importante, mas a impressão que eu tenho é que a gente está tão feliz com a excelência que a gente consegue produzir, que, cara, que Jesus não precisa nem vir. E o que eu comecei a me perguntar é, será que isso aqui é ser excelente para Deus? O próprio Dan é um dos caras que fala muito a respeito disso, né? Sim. Ele tem uma frase incrível, que a igreja mais difícil do Espírito Santo se mover é numa boa igreja. Cara, e é uma... Essa Os frase aí caras são tão bons em tudo que se o Espírito não mover, o culto vai ser bom do mesmo jeito. Cara, e se você olhar hoje, Brunão, a gente tem muita gente boa. E, cara, eu não estou falando contra curso, eu tenho curso na internet, estou preparando uma escola agora. Mas, cara, todo mundo que faz alguma coisa, que se destaca, o cara faz uma escola sobre aquilo já. E a minha oração para Jesus hoje é o que eu tenho visto. Eu falo, Deus, faz alguma coisa no nosso meio que seja tão tua, que quando perguntarem para a gente, cara, como que eu faço para viver isso na minha igreja? Eu vou falar, cara, não sei. Não sei nem se a gente vai ter isso amanhã. Esse é o sonho. Né? Então, o que a gente tem vivido, cara, é a diferença, talvez, da prática do culto ali, e a simplicidade, a coisa da mesa, do relacionamento. Hoje eu olho e falo assim, a gente tem uma identidade. Né? Cara, até te falo uma coisa que tem marcado muito o meu coração nesses dias. Cara, faz muito tempo, eu estou há muitos anos nesse negócio, né, cara? Eu comecei a discipular, eu estava lembrando esses dias, os primeiros grupos que eu fiz de discipular de acompanhamento foi em 96, cara. Não. Então, cara, eu tô velhinho, né? Faz quase 30 anos que eu tô nisso. E a impressão que eu tenho, cara, hoje, é que tem gente que passa a vida ministerial inteira, encerra a carreira e o cara não consegue entender quem ele é. Porque a sua identidade, cara, você entender o que Deus tem para você ser, é uma das coisas mais difíceis no processo. Porque a verdade é que a gente sofre pressão de tudo quanto é lado. Né? Então, a gente está falando aqui de ser igreja e querer viver alguma coisa em Deus. Mas, cara, eu tenho um time de pastores, eu tenho gente de tempo integral, eu tenho um aluguel, eu tenho um monte de coisa. E a verdade é que tudo isso empurra você para uma direção. Então, a gente vive um ambiente, cara, de igreja. Hoje, eu sei que eu tenho uma igreja que não atrai, cara, a maioria das pessoas. A gente tem cultos de mais de 3 horas, cara. A adoração na igreja ela é de 50 minutos a 1h15, pelo menos. Né? Às vezes mais que isso. E a gente é muito intencional por entender que a adoração é a parte mais importante do culto, porque ela é o que fala do nosso sacerdócio. Mas como pastor, você acaba ficando com medo de algumas coisas. Eu me peguei nos cultos desses, pirando no que estava acontecendo, mas olhando para as famílias e falando, esse cara vai ficar aqui 1h30 no louvor, o cara não aparece nunca mais na minha igreja, cara. Fala, não vou nesse lugar que, cara, não acaba nunca esse culto.
e você é tentado a ser empurrado para algum lugar para fazer a coisa funcionar. Cara, algumas vezes eu pensei em retroceder em algumas decisões que a gente tomou como igreja, né? Mas a impressão que eu tenho hoje, cara, é que o mais importante é que eu entendi o que Deus tem para a gente como Cornerstone, e isso não é o padrão para ninguém, isso é o que Deus tem para mim, cara. E a gente não é melhor nem pior que ninguém, mas eu entendi a minha identidade. E a quantidade de pessoas que eu vou ter, o que eu vou fazer ou não, tem que ser, não é isso que eu tenho que buscar. O que eu tenho que buscar, em primeiro lugar, é ser o que Jesus me chamou para ser. E o resto é só consequência. Você entende que a família que talvez quer um culto mais curto, ela procura outra igreja? Cara, eu acompanho eu dou cobertura para uma igreja na cidade, que é a Comunidade Casa. Eu estava ministrando esses dias para os líderes deles. E aí o cara me fez essa pergunta, falou, pastor, a gente tem um relatório aqui e passam não sei quantas pessoas pela igreja, a gente já teve 300 visitantes durante o ano passado aqui, e desses 300 ficou 20 na igreja. Então ele falou assim, o que você acredita que a gente precisa fazer para segurar as pessoas? Eu falei, cara, depende. Eu falei, eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é, por que essas pessoas não estão ficando? Se o cara não está ficando porque ele não se identifica... vamos falar por outro lado. Se o cara não está ficando porque ele foi mal recebido, porque ninguém falou com ele, porque ele ouviu falar besteira do púlpito, cara, essa é uma preocupação. Agora, se as pessoas estão indo embora porque elas estão conhecendo a casa e não estão se identificando, eu falei, cara, esse cara ele tem que ir embora. Exato. Ele tem que passar por aí. Agora, se a gente começa a se mover para segurar as pessoas, cara, você já se perdeu. Porque isso fala de não saber qual é a sua identidade. Então, o mais importante não é segurar a pessoa. A coisa mais importante é quem eu sou, cara. Por isso que você vê que tem pastor, cara, eu falo isso com muito amor, mas toda hora o cara é uma coisa diferente. Exato. Uma hora ele é G12, outra hora ele é MDA, outra hora é Rinodê. cada hora é uma estratégia diferente. Por quê? Porque, cara, não tem... Ele se movendo para agradar um grupo que chegou agora, daqui a pouco outro. E as exigências mudam. Então, se você olhar, cara, quando eu saí da Alcance, eu acho que a igreja tinha uns 4.000 membros. Eu não sei quantos tem hoje. Eu sou uma pequena igreja hoje. Eu acho que a gente tem uns 250 membros. E eu oro muito para Deus. E hoje eu vivo isso. Meu clamor é para que eu continue assim. Eu falei, Deus, se for os 250, eu quero me realizar sendo 250, mas sendo o que o Senhor me chamou para ser. O duro é que a gente começa a colocar padrões de sucesso, né? Cara, que não tem nada a ver com o que... Chega uma hora que... eu lembro que eu estava... Quando eu não morava aqui, já na de hoje, que eu falo isso há muitos anos, assim, ministrando praças. Toda vez que eu não estava em um lugar que era muito igreja, assim, sabe? Era mais centro de eventos, praças, era um outro tipo de eventos, para também não soar tão estranho. Aí eu sempre falava isso assim, no meio da mensagem, tinha um contexto para isso, mas eu acabava falando, gente, vá para a igreja que é mais próximo da sua Bíblia. Ah, que legal. Né? E aí chegou uma hora que essa palavra bateu na minha porta, cara, e a igreja mais próxima da minha Bíblia estava a 600 quilômetros da minha casa. E aí eu peguei minha família e minhas coisas e me mudei. Então... E foi aí que eu te conheci. E foi aí que a gente se conheceu, aí, ó, fusão. Cara, e foi incrível, assim, mas... Isso aí começou a dar tudo errado. Isso que você tá falando de estrutura e tudo mais... Daí pra frente vai só daí pra pra frente, trás. só pra trás. Ele nem sabe que é o Dragon Ball. Ele nem manja, Dragon Ball não é da época dele. E aí... Era Jiraiya. Pior que não é mesmo, né? Era o Jaspion. Aí eu estou falando. Cara, e a coisa mais incrível disso, Farley, dentro de tudo que você tá falando... É porque esses tempos atrás eu estava muito falando, orando, lendo, refletindo a respeito disso, sabe? Você fala, Deus, cadê o teu fardo leve? O Senhor fala que o meu fardo é leve, e é isso que... Eu falei assim, nossa, a gente vai enfiando tanta programação, tanta coisa, tanta estrutura, que chega uma hora que... tudo, assim, na minha vida, cada estação, cada ciclo, cada cidade que eu morei, cada cidade que eu participei, cada igreja que eu fiz parte, da equipe pastoral dos meus pais, conversando com amigos, porque a gente sabe, cara, é a obra de Deus, ela também é um trabalho árduo.
né, tá claro ali, ore para que o Senhor envie trabalhadores, porque a colheita está pronta e poucos são os trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, ele vem falando que esse fardo dele é leve. Né? E eu falei, cara, e muitas vezes eu me pego num ciclo ministerial, assim, que eu tô falando, cara, tá tão pesado fazer as coisas, tá tão pesado. Então, eu tenho orado, pensado, lido, refletido, e vendo você falar, assim, me inspira ainda mais, assim, acerca de... Apesar que eu sei que também que das coisas... Você falou, cara, tem funcionários, tem aluguel, tem um monte de coisa. Né? É uma loucura isso, né? Sabe uma coisa que eu lembrei, cara? Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve uma conversa um dia e eu guardei isso muito para mim e muito para eu entender a minha estação. Hoje fez essa conversa que eu tive com você. Foi importante. Cara, eu lembro que eu peguei muito CD do Morada e levei nas viagens. Falava, cara, esse cara é incrível, vocês têm que conhecer. Quando, né, ninguém conhecia, o Morada não era o que se tornou hoje. E eu lembro como diria o Bispão, quando não era ninguém... Meu pai liga e falou... Quando os caras não eram ninguém, Matheus? Você não era ninguém na época e eu continuo sendo a mesma coisa. Mas você já era alguém. Aí, ó. E aí, eu lembro que você falou uma coisa muito interessante, cara. Você falou assim, cara, a gente tem uma característica própria, porque a gente tem os reggae, os negócios, mas, cara, a gente rompe na adoração. E ele falou, cara, a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente não se encaixa em lugar nenhum. Aí você falou, por quê? Porque para a galera da adoração, a gente é muito alternativo. Para os caras alternativos, a gente é muito da adoração. E a gente acaba ficando em lugar nenhum. Só que esse estar em lugar nenhum, cara, faz o Morada ser o que o Morada é, que é algo singular. Mas isso fala do quê? De entender, cara, quem você é. A gente foi numa... Eu lembro que eu fiz uma viagem para conhecer algumas igrejas. A gente foi numa igreja, cara, incrível, sensacional aí no Brasil. Ver como que eles trabalhavam e tal. E, cara, eles têm o sistema deles, o modelo deles. Não é isso que eu quero julgar aqui, né? Mas, cara, tudo... eles são muito excelentes mesmo. Mas é tudo tão padronizado, cara, tão organizado, que eles estavam falando do sistema que eles têm. Não vira o ano, entra uma lista de 60 músicas e, cara, todo mundo toca igual. Então, tem ali o beat, tem o... né, como que toca aquela música. Então, não tem banda. Por quê? Porque o cara roda um músico na escala. Então, independente de quem cair para tocar naquele dia, todo mundo vai tocar igual. E qual é o discurso? Isso mantém o padrão de excelência. E eu lembro que todo mundo que estava com a gente ali saiu impressionado com aquilo. Falou, cara, como os caras são isso aí. E eu já estava assim, né, cara? Deus agoniado, né, mano? E só que eu estava quieto. Um ano? Um ano é tempo, hein? Por sempre ser o do contra. Aí, mas alguém não se aguentou. Uma outra pastora falou assim, Farley, você, o que você acha? Rapaz! Eu falei, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. E ela falou, como assim? E eu lembro que eu peguei o Alessandro Vilas Boas, cara, como meu exemplo. Tá, mas você estava na mesa com a galera da igreja? Não, também não sou tão louco assim, né? E qual que é o nome da igreja? Não. Já pensou se eu caio? Se tivesse aqui, minha esposa já tá precisando. Aborta. Mayday. E aí eu falei, ela falou assim, como assim? Eu falei, tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. Por quê? Porque um cara igual o Alessandro, cara, o Alessandro, a composição é diferente, a voz é diferente, o jeito é diferente. Eu falei, um cara como esse ia morrer aqui. Porque tem tanta ordem que não tem espaço para o extraordinário. Né? Então, mas a verdade é que todo o sistema ele empurra a gente para moldes, né, cara? Então, você vê hoje tem um padrão de se reduzir o período de louvor em tudo quanto é lugar, cara. É difícil porque até se você se forçar a ter uma falta de padrão, talvez esse vire seu padrão. Então, você sempre está propenso a ter um padrão. É muito difícil mover assim.